Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre Web Services. Antes de mais nada, precisamos definir o que são Web Services. Em uma definição bem direta, podemos dizer que é uma aplicação interoperável que é hospedada e pode ser acessada através do protocolo HTTP. Você pode fazer requisições para um website através de um browser, de um client e até mesmo pelo Bash do Linux ou pelo PowerShell do Windows através do curl. Para tornar a compreensão mais simples, imagine o seguinte: quando você cria um site em PHP usando HTML, ele é compreensível para humanos, pois o browser processa as páginas e as torna legíveis. Os Web Services, por sua vez, são legíveis por máquinas ou por outros sistemas. Então, vamos imaginar o seguinte: que você possa construir software na forma de componentes ou peças. Você vai agregando e integrando cada uma dessas peças de forma que possa usar só aquilo que é pertinente no momento e sempre que possível reaproveitar. Imagine que uma montadora fabrica diferentes peças para um motor ou para um carro. Para um modelo específico, ela precisa de determinadas peças que também servem em outros modelos de carros. Ela reaproveita os componentes. É mais ou menos essa ideia que você passa a aplicar no desenvolvimento de software. Você passa a reaproveitar. Imagine que você tem uma loja virtual que valida o CPF ou o CNPJ e o crédito dos clientes. Para isso, ela construiu um Web Service no qual ela consulta essas informações. Esse Web Service também pode ser acessado por uma outra aplicação desktop ou uma aplicação mobile ou, enfim, várias aplicações diferentes. Enfim, o REST torna o reuso e a integração com o serviço bem simples e, teoricamente, qualquer cliente autenticado e autorizado pode consumir essa operação, esse componente software, e executar essa função reusando o código. Basicamente, é isso que é um Web Service. O W3C é um pouco mais burocrático em relação à definição de Web Services. Para o W3C, Web Services são aplicações cliente-servidor que se comunicam pela internet através do protocolo HTTP, possibilitando a interoperabilidade entre softwares e aplicações, executando em uma grande variedade de plataformas e frameworks. Caracterizam-se por sua grande interoperabilidade e extensibilidade, podendo ser combinados de forma baixamente acoplada para executarem operações complexas. Programas provêm simples serviços que podem interagir uns com os outros, gerando soluções sofisticadas. Na minha opinião, essa definição acaba tornando as coisas mais confusas e obscuras. Pessoalmente, eu acredito que não precisamos de uma definição tão burocrática. Para mim, em essência, REST são pedaços de software que eu posso disponibilizar via HTTP e consumir através do protocolo HTTP usando diferentes tipos de cliente. E isso traz um enorme potencial de reuso de código. Mas quando surgiu os primeiros Web Services? Antigamente, antes de surgir o REST, as coisas eram meio nebulosas. No início não existia luz. Com o tempo, os softwares deixaram de ser exclusividade apenas de órgãos do governo e as empresas começaram a utilizá-los nas suas operações. Elas começaram a ter a necessidade de integrar seus diferentes departamentos, permitindo o compartilhamento das informações entre eles. Por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos precisava de informações do jurídico. O comercial precisava de informações do marketing
e por isso eles começaram a ter a necessidade de integrar os sistemas. Sistemas de diferentes fornecedores não se entendiam entre si. Nesse cenário, começaram a surgir um monte de tecnologias diferentes para prover essa comunicação, como o RMI, o SOAP, o CORBA, DCE, que eu nunca nem usei, o DECOM, que eu também não usei. Várias empresas diferentes forneciam esses serviços. Por exemplo, a Sun tinha a solução dela, a Microsoft tinha outra, a IBM tinha outra. Enfim, cada empresa tinha uma forma diferente de fazer essa integração. Então era meio bagunçado as coisas e a interoperabilidade não era das melhores. E muitas vezes reinventava-se a roda. Além disso, existia um outro problema ainda mais sério. Por exemplo, eu comprava uma solução da Oracle e eu vendia a alma ao diabo. Eu estava preso à Oracle e eu não poderia mais mudar. Como vocês podem imaginar, o cenário era bastante nebuloso. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, confira nos recursos dessa aula, pois eu vou deixar um link com muito mais detalhes. Em meio a esse caos, duas formas de construir web services se sobressaíram. Inicialmente foi o SOAP e anos depois o REST. Na próxima aula, examinaremos cada um deles com mais detalhes e veremos as vantagens e desvantagens de cada um. Fala galera, beleza? Em 98 surgiu o SOAP, criado pela Microsoft. Era uma solução que facilitava bastante a integração de sistemas, mas ainda tinha suas deficiências. Em 2000, o Roy Fielding publicou a sua tese de doutorado em que ele descreveu as restrições arquiteturais do REST. De lá para cá, essas duas metodologias foram as mais utilizadas. A principal diferença entre elas é que o SOAP é um protocolo que usa um envelopamento próprio, os envelopes SOAP, usando o HTTP para fazer chamadas RPC trafegando XML. O REST, por sua vez, é um modelo arquitetural que segue as constraints arquiteturais que o Roy Fielding definiu na tese dele. A principal diferença é o protocolo. O SOAP usa o HTTP para fazer chamadas RPC trafegando XML, já o REST faz requisições HTTP e suporta diferentes formatos de arquivo. Se fizéssemos uma tabela comparativa mostrando as principais diferenças, poderíamos dizer que o SOAP é um protocolo de troca de mensagens em XML e o REST é um estilo arquitetural. O SOAP usa WSDL para a comunicação entre o cliente e o server e o REST usa XML, JSON, YAML, etc. para poder enviar e receber dados entre cliente e servidor. Como eu já comentei, o SOAP invoca chamadas através de RPC e o REST, por sua vez, apenas invoca serviços através de URL paths. O SOAP retorna XML dentro de um SOAP envelope que não é muito legível para humanos, já o REST retorna XML, JSON e diversos outros formatos em estado bruto, que são mais fáceis de um humano pegar e ler. A comunicação no SOAP é feita por HTTP, mas você pode usar outros protocolos como SMTP, FTP, etc. Já no REST, a comunicação é restrita ao HTTP. No SOAP, se você quiser usar JavaScript para invocar um serviço SOAP, é possível, mas a implementação é bastante complexa. Por outro lado, no REST, é bem simples consumir um serviço usando JavaScript. A performance do SOAP é uma das coisas que mais peca contra ele. No SOAP, os arquivos trafegados são um pouco maiores, se comparado com os do REST, e a performance é inferior. No REST, como você já deve ter adivinhado, esses arquivos são menores, gastam menos recursos, menos processamento e são bem mais leves.
Quando se trata de dados, podemos resumir muito bem essa diferença com a seguinte analogia. Considere que o Martin Lawrence são os dados em seu estado bruto. Para quem já viu algum dos filmes da Vovózona, os dados no SOAP são o Martin Lawrence gordo, onde o cliente pega os dados no seu estado bruto e os encapsula em um envelope SOAP e depois ele envia para o servidor. Obviamente, os dados trafegados tornam-se um pouco maiores e mais pesados que os dados originais. Esse processo acaba tornando tanto o processamento quanto o tráfego um pouco mais lento. No REST não existe esse envelopamento e somente os dados são trafegados entre o cliente e o server. Da forma que o dado estiver, ele irá trafegar pela rede, indo até o servidor, sendo processado e esse devolve uma resposta sem nenhum envelopamento. Tudo isso torna o trabalho com o REST bem mais simples e leve de trafegar. Essas são certamente algumas das maiores vantagens do REST em relação ao SOAP. Vou deixar alguns links nos recursos para que você possa complementar o que aprendeu nessa aula. Bom, por essa aula é isso. Na próxima nós iremos falar especificamente sobre o REST. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? As APIs REST, como já vimos, são um modelo arquitetural bastante utilizado na integração de sistemas. A definição de REST é Representational State Transfer, ou REST, que em português significa Estado Representacional de Transferência. É um estilo de arquitetura de software para sistemas distribuídos de hipermídia como o World Wide Web, segundo a definição da IBM. Em sua tese, Roy Fielding definiu 6 restrições para o REST. A primeira, ele deve ser cliente e servidor, as duas partes devem estar separadas. Segunda, o servidor é stateless, o que significa que ele não deve guardar o estado do cliente. Cada request de um cliente deve conter todas as informações necessárias para que a request seja processada por completo. Terceira, pode ser cacheável. Nesse caso, o cliente deve ser informado sobre as propriedades que ele pode fazer cache para que ele possa decidir se vai ou não fazer isso. A quarta restrição é a interface uniforme, que compreende as identificações de recursos por URI. Os recursos serem manipulados por sua representação, as mensagens serem autodescritivas, além, é claro, o RateOS. A quinta restrição é um sistema em camadas. Ele deve suportar conceitos como balanceamento de carga, proxies, firewalls, etc. Ou seja, deve ser possível colocar outras tecnologias entre o cliente e o server. Por exemplo, entre uma API e os seus clientes, deve ser possível colocar coisas como balanceamento de carga, firewalls, enfim, várias tecnologias complementares e isso deve ser transparente. A sua API tem que tornar isso transparente para seus clientes. A sexta restrição é o código sob demanda, que é opcional e, honestamente, eu nunca vi isso aqui na prática. Na prática, é o cliente ter a possibilidade de solicitar um código do servidor e executá-lo. Uma analogia que a gente pode fazer é o JavaScript, que trafega por HTTP e é executado. Desde que siga um contrato, sempre irá funcionar. E quanto aos formatos suportados pelo REST? O REST suporta diversos formatos ou MIME types, como XML, JSON, CSV, texto, imagens, HTML, PDF, binário, enfim, vários tipos de arquivos. O SOAP, por sua vez, só suporta XML. Uma das vantagens dos Web Services RESTful é ser um padrão arquitetural leve por natureza. Quando você estiver lidando com limitações de banda, o mais interessante é que você utilize
REST. Você deve saber que existe o SOAP, porque um dia ou outro você vai mexer em algum legado que usa SOAP. O desenvolvimento no REST é mais fácil e mais rápido. Além disso, os aplicativos mobile estão cada vez mais ganhando espaço. Tenha em mente que algumas pessoas têm 2 telefones. O processamento de JSON e obviamente um serviço REST ganha muito mais performance e, claro, consome bem menos recursos, tornando o seu uso bem mais interessante. Quem utiliza o REST? Atualmente, o REST é praticamente onipresente e praticamente todas as grandes empresas utilizam REST. Existe um clube dos bilionários que são os campeões de requests por dia. Empresas como a Netflix, o eBay, o Twitter, Sabre Travel Network recebem mais de 1 bilhão de requisições por dia. Mas isso não é nada perto de empresas como o Twitter, o Google, o Facebook, Uber e Amazon Web Services, que recebem mais de 5 bilhões de requisições por dia. Já no Brasil e na América Latina, o Mercado Livre é o grande campeão, recebendo cerca de 7,2 bilhões de requisições por dia. Isso demonstra o quão importante é você conhecer para trabalhar com o REST. Bom, por essa aula é isso. Na próxima nós iremos conhecer um pouco mais sobre o HTTP e as requests e responses. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? A coluna vertebral do REST é o protocolo HTTP. Imagine que você está acessando um site e para isso você usa o browser para definir o endereço e visualizar as páginas. O browser, por baixo dos panos, faz uma operação de request via HTTP até a internet, vai ao servidor em que a página está hospedada, o servidor devolve a response. Sendo bem simplista, basicamente é assim que acontece em uma comunicação entre uma pessoa e um servidor intermediada por um browser. O REST muda esse cenário, uma vez que quem vai fazer essa requisição são as aplicações client. Pode ser um client executando em um smartphone, em um tablet, em um computador, enfim. Na prática é esse client que faz a request. O servidor processa a informação, vai à base de dados ou recupera a informação e devolve a response para o client. E assim fecha o ciclo. Em uma representação de uma request, nós temos a linha da request, o cabeçalho com as informações do host, os MIME types, o idioma, o user agent, dentre outras coisas. A request line e o cabeçalho da request formam o cabeçalho da mensagem de request. Depois nós temos uma linha que separa o header do body e no body vão os parâmetros. No nosso exemplo são query params. A response é a devolução do resultado do processamento da request que enviamos. Primeiro temos a linha de status com o status code, que pode ser, por exemplo, de sucesso, 200. Abaixo nós temos o cabeçalho da response com as informações como a data, o servidor que processou a informação, no nosso exemplo o Apache, e a data da última modificação e tag, os ranges aceitos, o tamanho de conteúdo, se a conexão foi encerrada ou não, o tipo de conteúdo retornado, o content type no nosso exemplo HTML e por fim o body, que no nosso exemplo está devolvendo um HTML. A estrutura da response é bem similar à estrutura da request. Nos dois casos, a gente tem uma linha vazia entre o header e o body. Essa é uma abstração que representa bem o funcionamento da request e response. Se ainda está meio vago, não se preocupe, pois nas aulas práticas a gente vai entender como cada um desses componentes funciona. Cabeçalho, content type, status code, body da request, body da response, enfim, tudo o que é importante
para você aproveitar ao máximo o REST. Se você quer se aprofundar e aprender tudo sobre o HTTP, eu vou deixar um link nos recursos dessa aula para você conferir. Bom, por essa aula é isso. Na próxima aula vamos conhecer os tipos de parâmetros e como e quando usar cada um deles. Fala pessoal, beleza? Nessa aula vamos falar sobre parâmetros. Para começar, a gente vai conhecer os path params. Eles são parâmetros passados na URL e são obrigatórios, ou seja, se eu não definir nenhum valor, ele vai lançar um erro de validação ou fará uma request para outra operação similar que use o mesmo verbo. Imagine uma URL que nos permite recuperar uma lista de livros de forma paginada. Essa URL tem 3 path params: sort, page size e current page. Podemos, por exemplo, setar ask para uma ordenação ascendente em sort, 10 para uma página com 10 itens e 1 para começar na página 1. Todos esses parâmetros são passados via path. Além desses parâmetros, nós temos também os query params, que são bastante similares aos path params e também são passados via URL. Entretanto, eles não são obrigatórios. Nesse caso, eu não uso a barra para enviar esses parâmetros. Eu uso um sinal de interrogação. Por exemplo, first name igual, aí eu passo o parâmetro, e comercial, last name igual, e aí eu passo o valor. Se eu tivesse mais parâmetros, um terceiro parâmetro, eu adicionaria mais um e comercial e assim sucessivamente, enquanto fosse necessário. Além disso, como são opcionais, eu poderia suprimir um ou mais deles. Por exemplo, eu poderia pesquisar só por last name ou só por first name. Isso só é possível porque esses parâmetros são opcionais. Quando eu uso path param, eu sou obrigado a passar o parâmetro ou vou receber um erro como resposta. Além dos parâmetros passados pela URL, temos ainda os parâmetros enviados via header ou pelo body. Os header params, como o nome já diz, são enviados no cabeçalho da requisição, conforme vimos anteriormente na aula sobre request e response. Esses parâmetros não podem ser enviados diretamente via browser. Para fazer isso, precisamos de um client especial como o Postman, por exemplo. No nosso exemplo, estamos enviando um parâmetro no cabeçalho dizendo que aceitamos texto plano, JSON, application XML, estamos enviando o content type e as nossas credenciais de autorização. Meu token é um bidder token e é dessa forma que nós podemos enviar parâmetros para as nossas APIs através do cabeçalho da requisição. Por último, nós temos os parâmetros enviados via body, que é o corpo da requisição. Imagine que faremos uma request para efetuar login. A gente vai ver isso na prática durante o curso. Nós estamos passando um JSON sem nenhuma formatação. Os parâmetros via body são usados para enviar dados complexos de um recurso. Esses dados podem estar formatados em JSON, como no nosso exemplo, ou em qualquer outro formato, como XML, YAML, enfim, qualquer um que a sua API suporte. Esses parâmetros são muito usados na persistência de informações. Em uma API comum, na maioria das vezes, eu vou usar path params ou query params para passar parâmetros de busca. Os header params são geralmente interceptados pelo framework no qual a sua API foi implementada. Existem header params default do HTTP, mas nós também podemos passar os nossos próprios parâmetros customizados. Os parâmetros via body são usados com maior frequência para operações do tipo post, put e patch, que são usados para a gravação e para updates. Bom,
por essa aula é isso. Na próxima aula vamos conhecer os status codes e como interpretá-los e quando usar cada um deles. Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os status codes. Essa é a forma como o servidor, ou melhor, a nossa API, responde aos clientes sobre o que ocorreu durante o processamento de uma requisição. Existem 5 grupos de status codes. Do 100 ao 102 temos os informacionais, do 200 ao 226 temos os de sucesso, do 300 ao 308 nós temos os de redirecionamento, do 400 ao 499 nós temos os de erros de cliente e do 500 ao 599 temos os de erro de servidor. Eu vou deixar alguns links nos recursos dessa aula detalhando cada um dos status codes e eu julgo apropriado que você dê uma conferida. Para os propósitos desse curso, eu vou me deter apenas aos mais usados. Os informacionais são pouco usados e nem iremos nos focar neles durante o curso. Os de sucesso, especialmente o 200, o 201, o 202 e o 204, são muito usados. Os de redirecionamento não são muito usados no REST, mas em websites é bastante comum o 301, de movido permanentemente. Dentre os de erros de cliente, podemos destacar o de bad request. Esse status code é retornado quando o cliente manda uma requisição para uma operação que não existe. O status code unauthorized é retornado quando o cliente faz uma request para um endpoint no qual ele não tem autorização. O forbidden, que é retornado quando o cliente não tem permissão no endpoint. O not found, que é retornado quando o endereço não é encontrado. Por último, nós temos os códigos de erros de servidor. O 500, Internal Server Error, é o mais comum, sendo retornado quase sempre de forma genérica. Todos os demais também são de erro e se você quiser saber mais, confira os links dos recursos para entender com mais detalhes cada um deles. Desses 5 grupos você vai lidar majoritariamente com o grupo do 200, do 400 e do 500. Detalhando um pouco mais, o 200, por exemplo, significa que a sua request foi processada com sucesso. O 201 created quer dizer que foi criado e que ainda será processado. Isso acontece quando se adiciona um item a uma fila, tópico, session, etc. E isso será processado posteriormente. Esse também é um código de sucesso. O 204 no content é quando, por exemplo, eu deleto um registro, isso aí vai retornar um void da aplicação, que por sua vez vai retornar um no content, que também é um código de sucesso. No grupo dos códigos de erro, merece destaque o de bad request. Ele é retornado quando o cliente faz uma request para um endereço errado. Isso pode acontecer também quando requisitamos por um ID que não existe mais no banco de dados da API. Por exemplo, eu quero recuperar o usuário de ID 23, só que o ID 23 foi deletado por outro usuário e não existe mais na base. E ele vai retornar um bad request. Quando eu tento acessar algum endpoint no qual eu não tenho permissão, ele vai dizer que eu não tenho autorização, me retornando um erro 401, forbidden, que eu não tenho permissão para executar requisições na operação que estou tentando fazer. Not found significa que o recurso não foi encontrado. É o exemplo que eu já comentei. Eu passei o ID 23, por exemplo, e tentou deletar. Como nada vai ser encontrado, o tratamento correto para isso é retornar um not found. No lado do servidor, seja ele em Python, .NET, Java ou qualquer que seja a linguagem usada, vai retornar um erro dizendo que você referenciou algo nulo.
405, Method Not Allowed, significa que o usuário não tem permissão de acesso a esse endereço. 409, conflito, por exemplo, submeti um post com os dados de uma pessoa e outro usuário do sistema mandou uma request no mesmo endereço, então vai dar um conflito de requisições e vai retornar um erro 409. Por fim, o 500, como eu já comentei, é um erro no servidor. Por exemplo, a execução de uma query SQL deu timeout e aí estourou um erro. Enfim, alguma coisa desse nível. São erros de execução no servidor. Enfim, é um problema que aconteceu no server. Por essa aula é isso. Se você quiser se aprofundar e aprender tudo sobre o HTTP, como eu já disse, confira os recursos dessa aula. Por essa aula é isso. Na próxima falaremos sobre os verbos HTTP e sua aplicação no REST. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os verbos HTTP. Dependendo da documentação que você estiver estudando, você poderá ver referências a esse termo como verbo, método ou operação. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Uma boa maneira de aprender qual verbo HTTP utilizar em cada situação, basta fazer uma simples analogia com um CRUD em um sistema de banco de dados tradicional. Para criar um novo recurso, você vai usar o POST. Para buscar ou ler os dados de um recurso, você vai usar o GET. Para atualizar, na maioria das vezes, você vai utilizar o PUT. Em alguns casos, você pode usar o PATH. O mais recomendado é que você use o PUT. Em aulas futuras eu vou explicar melhor quais são as vantagens de cada um deles. O delete é bem óbvio de entender e, como você certamente já adivinhou, ele é usado para remover um recurso. Vamos então entender um pouco melhor cada um desses verbos. Vamos começar pelo verbo get, que é usado para recuperar uma representação de um recurso. E em um caso de sucesso, ele vai retornar um XML ou JSON ou qualquer outro content type que você definir como retorno e um HTTP com o status code 200. Caso o recurso não seja encontrado, então será retornado um not found ou um bad request. Isso irá depender de como você implementou a sua API. O verbo get suporta parâmetros via URL, tanto o path_param quanto o query_param, e via header. É o único verbo que não suporta parâmetros via body. O verbo post é um dos mais usados, sendo aplicado na criação de novos recursos. Cogite adotá-lo quando, por exemplo, for inserir um novo registro na base de dados da sua API. Em uma aplicação REST ideal, quando isso acontece, com sucesso serão retornados status codes 200 ou 201. O primeiro será para sucesso e o segundo para created. Ele suporta parâmetros via URL, tanto path_param quanto query_param, via header e via body. A recomendação é que sempre que possível prefira passar esses parâmetros via body. O put é utilizado para modificar recursos e ele é muito utilizado para atualizações. Para isso você já tem que ter a informação original. Imagine um recurso de pessoa. Você já persistiu uma pessoa e recuperou suas informações e você já sabe que o seu ID é, por exemplo, 65. Então você só precisa definir os novos valores das propriedades dessa pessoa, mantendo, mas não alterando o ID. Feito isto, basta enviar uma request com os novos valores para o server. Você pode optar por retornar algum resultado para o seu cliente.
eu gosto de retornar sempre o body de volta com os valores que eu persisti. Por exemplo, se eu persistir uma pessoa, eu devolvo os valores dessa pessoa, e se eu atualizei, eu faço a mesma coisa. Em um update bem sucedido, o código de retorno será um 200 ou 204. Se você optar por não retornar nada para o seu cliente, o recomendável é que você retorne um 204. Caso você escolha retornar algum objeto, aí você deve optar pelo status code 200. Enfim, tudo irá depender das decisões arquiteturais que você tomar na implementação da sua API. O put suporta exatamente os mesmos tipos de parâmetros que o post, que como vimos são via query param, via path e via header, e também via body. Assim como no post, o recomendado é que você dê preferência aos parâmetros via body. O verbo delete, obviamente, é bem simples de entender e é utilizado para remover um recurso. Em uma deleção bem sucedida, ele vai retornar um status code 200. Nesse caso, não acho interessante você retornar um body, até porque você removeu o recurso. O mais recomendável é não retornar nada. Nesse caso, você pode retornar um status code 204 ou no content. Já se você julgar relevante retornar o objeto removido, deve retornar também um status code 200. São suportados parâmetros via path e query param, via header e via body. Pessoalmente, eu prefiro usar o path param passando o ID do recurso a ser removido. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Se você quer se aprofundar, como sempre, confira os links disponíveis nos recursos dessa aula. Na próxima aula falaremos sobre os outros verbos HTTP menos conhecidos, que eventualmente podem ser usados em nossas APIs. Então, a gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? Além dos 4 verbos principais, existem outros e nessa aula a gente vai falar sobre eles. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o patch. Inclusive, durante o curso a gente vai fazer uma aula prática explicando como ele funciona. Nas aplicações que eu desenvolvi, eu usei esse verbo poucas vezes, mas pode ser que você tenha que desenvolver alguma coisa usando esse verbo. O patch é usado para updates parciais. Imagine que eu tenha um objeto empresa com 80 campos e tem apenas um atributo que eu vou alterar. Nesse caso, seria bastante oneroso trafegarmos todo o objeto serializado através da rede. Nesse caso, o mais recomendável é trafegar somente o ID e o campo que você precisa atualizar. Isso gera uma economia de banda tremenda, além de dar mais performance à sua API. Entretanto, existem algumas desvantagens que são as colisões de patches simultâneos. É algo bem raro, mas você deve estar ciente de que isso pode acontecer. O ideal é que você coloque na balança os prós e contras de usar ou não. Temos ainda o head, que é bem parecido com o verbo get, exceto pelo fato de que o get retorna um body e o head só retorna a response line e o header. O trace é um verbo que permite recuperar o conteúdo de uma requisição de volta para debug. Ele é usado durante o desenvolvimento da API e eu confesso que eu nunca cheguei a precisar usá-lo. O options possibilita verificar quais são as operações HTTP suportadas pela API. Você define a URL e o verbo options e ele lista as operações suportadas pela API. O connect, que é utilizado para estabelecer a conexão entre o servidor e o cliente via HTTP. Dos verbos HTTP menos usados, são esses os que merecem uma rápida menção. Tenha em mente que em 98% das vezes você vai utilizar os verbos get, post,
put e delete. Ocasionalmente, você poderá optar por utilizar o patch. Quanto aos outros verbos, você deve saber que eles existem, mas muito provavelmente não precisará lidar diretamente com eles. Por essa aula é isso. Na nossa próxima aula, iremos falar sobre os níveis de maturidade do REST. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os níveis de maturidade do REST. Uma dúvida muito comum entre os desenvolvedores de APIs é: o que é REST e o que é RESTful? Qual é o correto? De acordo com o modelo de maturidade de Richardson, RESTful é o estado mais alto do REST. Na KubeCon de 2008, Leonard Richardson definiu os 4 níveis de maturidade do REST. De acordo com esse modelo, sua API pode ser REST, mas não necessariamente ser RESTful. Já se ela for RESTful, então ela também é automaticamente REST. Para que a sua API seja RESTful, ela precisa atender no mínimo os 4 níveis de maturidade teorizados por Leonard Richardson. Obviamente, hoje eles passaram a ser denominados de níveis de maturidade de Richardson. No nível 0, nós temos o que ele chama de pântano de XML. Imagine que você tem uma oficina e tem uma API REST responsável por gravar clientes, gravar peças, gravar pedidos, gravar chamados, gravar as ordens de serviços, e está tudo amontoado em um único endpoint que lhe permite gerir todos os aspectos da sua empresa. Esse seria o primeiro nível. A única coisa que nos permite caracterizá-lo como REST é que ele usa o HTTP para trafegar JSON ou XML. Uma camada acima, nós temos o nível 1. Nesse ponto, as informações já estão organizadas por recursos e, voltando ao exemplo da oficina, agora já existe um endpoint para gravar clientes, um endpoint para gravar fornecedor, um endpoint para abrir ordens de serviço, outro endpoint para gerir equipamentos e por aí vai. As coisas já estão um pouco mais organizadas, mas ainda não existe uma preocupação com usar os verbos adequados a cada situação. Durante a sua carreira, certamente você verá muitas aplicações que ainda estão nesse nível. É realmente bastante comum que a API inteira só use GET e o POST. Basicamente, tudo que for leitura usa o GET e tudo que for gravação, atualização e até mesmo deleção usam o POST. Nesse nível, não existe uma preocupação genuína com os verbos. No nível 2, os verbos HTTP como o GET, o POST, o put e o delete passam a ser usados, além de separar a informação por recursos. Como você já deve ter notado, é incremental. Não se chega ao nível 2 sem passar pelo nível 1 e não se chega ao nível 3 sem passar pelo nível 2. Logo, o nível 1 tem todas as melhorias em cima do que tem no 0. Já o nível 2 tem uma melhoria em cima de tudo que tem no 1. São sempre melhorias incrementais. Por fim, temos o nível 3, que é o uso de Hypermedia ou RateOS. É uma sigla meio complicada de se pronunciar, mas vocês podem ir se acostumando. Imagine o seguinte: quando eu entro na Wikipedia e ela me fornece o link para as próximas etapas, por exemplo, estou pesquisando sobre REST e lá tem os links em azul para outros verbetes relacionados, como por exemplo JSON, e esse link me permite abrir uma nova página e ler um pouco mais a respeito. Imagine a sua API fazendo a mesma coisa. Por exemplo, eu acesso uma listagem
listagem de pessoas e cada pessoa da lista tem um link que me permite acessar as informações da pessoa específica. E no recurso pessoa eu tenho os links para as operações que eu posso realizar no recurso de pessoas. Por exemplo, ele me retorna o link que eu posso usar para deletar, para fazer um update, para cadastrar um novo, para listar, etc. Esse é o último nível de maturidade do Richardson. Acima disso é bônus, é a glória do REST. E a gente vai aprender exatamente isso, como criar uma API do zero que chegue à glória do REST. Então são os níveis 0, 1, 2 e RESTful. Bom, não é exatamente isso. É claro que o ideal é que você chegue até o hipertexto. Se você não tiver tudo isso, não for orientado ao hipertexto, a sua API não é RESTful. Você não pode chamá-la de RESTful. Tem alguma coisa faltando. E é exatamente isso que iremos abordar na próxima aula. Se você quiser se aprofundar e aprender tudo sobre os níveis de maturidade de Richardson, eu vou deixar alguns links nos recursos dessa aula para que você se aprofunde ainda mais no tema. Por essa aula é isso. Na próxima falaremos sobre RateOS. Então, até a nossa próxima aula. Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre RateOS. RateOS é uma sigla para Hypermedia as the Engine of Application State e é uma constraint arquitetural de aplicações REST. Uma API RateOS provê informações que permite navegar entre seus endpoints de forma dinâmica, visto que inclui links junto às respostas. Na prática, a API provê as informações que os consumers ou clientes irão precisar para dar os próximos passos. Tenha em mente o exemplo que eu citei na última aula, aquele do acesso à Wikipedia. Imagine uma pesquisa sobre REST que me retorna uma página sobre o tema e destaca os links para informações relacionadas, como JSON, XML, etc. Esses links me permitem ir para o próximo passo. A mesma ideia se aplica a uma API. Imagine que recuperamos as informações de uma pessoa no servidor. Junto com os dados, a API me retorna também links que me possibilitam ir para o próprio recurso, ir para a página de cadastro de um novo, ir para a atualização desse registro, ir para a deleção desse registro, etc. Enfim, ele me dá o próximo passo, me dá os links que muito provavelmente eu vou acessar depois de chegar no recurso. Essa abordagem facilita bastante a vida dos desenvolvedores e todo o processo de integração. Eles vão saber exatamente o que a sua API permite executar. Pronunciar RateOS não é fácil e pode variar bastante de desenvolvedor para desenvolvedor. Escreve-se HATEOAS e muitas pronunciam RateOS, RateOS, enfim. Inclusive eu tenho problemas para pronunciar essa palavra. Assim como nas aulas anteriores, se você quiser se aprofundar, confira os recursos dessa aula. Por essa aula é isso. Na próxima falaremos sobre o framework Swagger. Então, até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre o framework Swagger. O Swagger é um dos frameworks mais usados para documentar APIs REST. Ele facilita para que os desenvolvedores dos clientes que irão consumir as nossas APIs saibam quais os parâmetros nossas operações suportam, qual o retorno, o modelo, o media type retornado, JSON, XML, CSV, binário, etc. Sendo assim, os desenvolvedores das aplicações clients não precisam necessariamente discutir com a equipe de desenvolvimento da API sobre como usá-la. Pode-se dizer que, a grosso modo,
o Swagger se comporta de modo similar ao velho WSDL das aplicações SOAP. Sendo assim, esse framework valoriza e muito as nossas aplicações. O Swagger inicialmente surgiu como um framework para documentação de APIs e acabou se tornando a Open API Initiative. Em outras palavras, ele virou um padrão para documentação de APIs. É um framework bem interessante que facilita e muito o processo de documentação, e eu diria que é um passo além do terceiro nível de maturidade de Richardson. A meu ver, se já estivermos no nível de maturidade 3, ao adicionarmos o Swagger na nossa API, ela entra no que o Leonard Richardson define como a glória do REST. Na minha opinião, é uma obrigação documentar a sua API. E além do mais, isso facilita a sua vida. Aqui nós temos uma página do Swagger. Como vocês podem ver, ele documenta cada um dos recursos e separa de acordo com cada verbo. Evidentemente que não é apenas isso e veremos muito mais coisas na parte prática. Agora, voltando um pouco no tempo, antes do Swagger existir, era comum, e eu quero dizer realmente comum, o time responsável pela API enviar arquivos docx ou XLS detalhando todos os seus endpoints. Obviamente, era uma missão quase impossível manter esses arquivos atualizados, e isso causava muita confusão. O Swagger resolveu isso, uma vez que com as poucas configurações a própria API vai se documentar e se manterá atualizada. Isso facilita e muito no processo de integração, visto que o Swagger provê todos os detalhes do funcionamento dos seus endpoints. Bom, pessoal, por essa aula é isso. O objetivo aqui é te explicar a história por trás do Swagger e como era antes. Na parte prática, vamos adicioná-lo ao projeto e tudo ficará muito mais claro. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? É meio óbvio, mas a sua API vai precisar de autenticação e autorização. Então, iremos aprender como isso funciona e mais adiante no curso vamos implementar isso na prática. Se o seu objetivo for desenvolver uma aplicação básica, o que iremos aprender já vai atender. Para prover a segurança da nossa aplicação, vamos usar o JWT, que é uma sigla para JSON Web Token. Imagine que temos um cliente que faz requisições para um server no qual a nossa API está executando. Aqui está um diagrama de como funciona esse processo. Antes de fazer qualquer request para o server API, ele precisa fazer uma requisição de autenticação. Nessa requisição, ele passa as suas credenciais, que podem ser, por exemplo, o seu e-mail e sua senha. Essas informações são enviadas via post no body da request e chega à API. A API processa as credenciais validando e, se estiverem corretas, gera um token. Nesse momento, a API devolve uma resposta com o status code 200. Ok. Com o token JWT no body, com isso o processo de autenticação está concluído. O cliente armazena o token e nas próximas requisições sempre envia o token via header em um parâmetro chamado authorization. Imagine, por exemplo, que agora o cliente quer acessar as informações de um perfil de usuário. Para que ele possa fazer isso, ele precisará setar o token no parâmetro authorization no header da request. Se o token for válido, o cliente receberá uma resposta com o perfil desejado. Se estiver errado, receberá algo como um status code
401 ou Unauthorized. O token tem tempo de expiração. Durante o curso iremos aprender como podemos configurar isso. Imagine, por exemplo, passaram-se 20 minutos e eu mandei a mesma request novamente. Nesse meio tempo, o token já expirou e ele vai devolver um erro dizendo que é necessário logar novamente. Além disso, é possível implementar um refresh token. Nesse caso, bastaria definirmos uma lógica para quando o token tiver expirado ser possível enviar um refresh token e com ele obter um novo token. Isso é mais seguro, pois diminui a frequência em que as credenciais são trafegadas pela rede. Durante o curso não iremos fazer essa implementação, mas com o que você aprenderá será bem tranquilo implementar refresh token na sua API. A anatomia de um JSON Web Token é mais ou menos assim. A primeira parte em rosa é o cabeçalho. Um ponto separa o cabeçalho do payload. Aqui destacado em roxo. É no payload que estão as informações e no final, depois do segundo ponto, temos a assinatura em azul. É a assinatura que irá definir se o token é ou não válido. Resumindo, são 3 blocos, onde o primeiro bloco é o cabeçalho, o segundo bloco contém as informações e no último bloco temos a assinatura criptografada do JSON Web Token para permitir verificar se o token é ou não válido. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Na parte prática do curso, iremos revisar e implementar cada um desses conceitos. Até a nossa próxima aula, em que aprenderemos sobre versionamento. Fala, galera, beleza? Sabe aquela situação horrível de ter desenvolvido um aplicativo e ele parar de funcionar porque alguém atualizou a versão da API que você consumia? É exatamente sobre esse assunto desagradável que vamos falar nessa aula. Se você desenvolve ou quer desenvolver APIs, a solução desse problema é simples e se chama versionamento. Existem diversas maneiras de versionar sua API e nessa aula eu vou abordar as 2 formas mais usadas. O REST foi projetado para suportar a evolução do projeto, melhor dizendo, de sua API. Versionamento, quando se trata de APIs, é a capacidade de adicionar, remover e modificar funcionalidades sem mexer na interface e sem quebrar os seus clientes. Projetar uma API que suporte mudanças é absolutamente fundamental, pois você simplesmente não tem controle sobre o que acontece no mundo. As regras de negócio irão mudar o tempo inteiro e o seu sistema vai evoluir constantemente. Um dos motivos mais comuns é o governo criar um novo imposto, mudar alguma regulação tributária e você simplesmente é obrigado a alterar a sua aplicação. Por isso é tão importante definir sua arquitetura de modo que ela suporte mudanças e, claro, o versionamento. Uma das formas mais adotadas é o versionamento por URL. Quando versionamos pela URL, temos 3 maneiras de fazer isso: subdomínio, path ou query string. No modelo de subdomínio, você especifica a versão logo no início da URL. Nesse caso, logo de cara eu coloco o v1, que especifica a versão, e nesse caso, quem for consumir pode alterar apenas o subdomínio na requisição. No modelo via path, você especifica a versão após a base URL. Essa é uma das abordagens mais utilizadas, pois além de dar um visual mais clean na sua URL, facilita a navegação para outras versões da API. Ou seja, é mais dev-friendly comparado a outras abordagens. Alguns desenvolvedores podem preferir especificar a versão via query string. Antigamente,
essa era uma abordagem muito utilizada, mas caiu em desuso, porque além de prejudicar a navegação para outras versões, a legibilidade da URL fica ruim em cenários de muitos parâmetros na query string. A segunda forma de versionar é através do header. O versionamento via header pode ser via HTTP Content Type. Para isso você pode simplesmente utilizar o header para accept e especificar a sua versão. De acordo com a especificação, essa é a maneira correta de fazer o versionamento de APIs, mas pessoalmente eu não acho uma boa técnica. Além dessa, também existe a abordagem de utilização de um header customizado para especificar a versão. Nesse caso, basta que a sua API receba um novo header param com o nome que você escolher. No nosso caso, poderíamos chamá-lo de API version. Feito isso, bastaria que cada cliente especificasse a versão desejada na requisição. O ponto positivo do versionamento via header é que a sua URL permanece clean e intacta. O ponto negativo é que não é dev-friendly, pois a requisição tem que ser feita com muito mais cuidado. Durante o curso, aprenderemos isso na prática. No nosso caso, usaremos o versionamento via path da URL. Se você quiser saber um pouco mais, não deixe de conferir os links nos recursos dessa aula. Por essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula em que falarei sobre como ir além do RESTful. Fala galera, beleza? Nessa aula eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer para ir além do RESTful e agregar ainda mais vantagens à sua API. Se por acaso você vende acessos à sua API, você pode implementar a limitação de requisições e acessos por plano de assinatura. Imagine que você criou uma API para receber arquivos .docx, .xls, HTML e desenvolver PDF. Outras empresas contratam acesso e você pode definir diferentes planos de assinatura. Poderia existir um plano de assinatura em que se pode fazer 50 conversões por dia e se paga X reais por mês. Outro plano de assinaturas que permite fazer 200 conversões por dia e ele paga Y. A forma que você pode adotar para implementar isso é através da limitação de requests. Isso impactará diretamente no seu faturamento, permitindo que você ganhe mais dinheiro. Não iremos implementar isso no nosso curso, mas eu vou deixar material que te possibilite fazer isso caso deseje. Outra forma de você tornar a sua API ainda mais dev-friendly é criar um SDK. Você pode criar um SDK em Android, um SDK em Java, um SDK em Node.js, um em C#, etc. Na prática, você vai encapsular as requests ao seu serviço. Na prática, para fazer isso, basta que você crie uma biblioteca na linguagem desejada. Com isso, os desenvolvedores dos clientes não precisarão saber trabalhar com JSON. Não precisam saber de muitos detalhes sobre a sua API. Na verdade, não precisam nem saber como se autenticar nela. Isso torna as coisas muito mais fáceis, pois basta apenas importar uma biblioteca no Android ou no Java ou mesmo em um pacote do NuGet, numa aplicação C# para que ele tenha acesso ao serviço de uma forma totalmente transparente. Entretanto, isso tem suas vantagens e desvantagens. Uma delas é que você vai ter que atualizar o seu SDK sempre que você fizer alguma alteração na sua API. Logo, é uma faca de dois gumes e você deve pesar se compensa ou não fazer isso. Além disso, é uma boa ideia
criar sample codes ou uma aplicação de exemplo que os desenvolvedores podem acessar e ver como tudo funciona. Além disso, é interessante que você crie um guia de referência. Ao invés de você criar uma aplicação sample, você pode criar a documentação em Markdown e fazer exatamente como você faria se estivesse documentando um repositório no GitHub. Se você for vender a sua API, é muito interessante que você crie um sandbox ou uma caixinha de areia para que seus clientes possam acessar e testar como tudo funciona. Na prática, esse sandbox faz exatamente o mesmo que a aplicação real faria, só que sempre retornando mocks, representando uma requisição real. Vamos imaginar que o seu cliente quer consultar informações sigilosas referentes ao Serasa. Ele quer ver quais informações ou campos vêm na response. Você só precisa mocar esses campos. Toda vez que alguém fizer uma request, a API vai devolver o JSON mocado. Isso melhora e muito a experiência do cliente e assim aumentam-se as chances de ele se tornar um assinante da sua API. Por essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula em que falaremos sobre as boas práticas. Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre as boas práticas e você deveria adotá-las na sua API. Primeiro de tudo é que você deve paginar a sua aplicação. Imagine um serviço que retorna muita informação, como uma listagem de clientes. Caso você queira listar todos os clientes que tem Leandro no nome, é interessante que você faça a paginação dos dados e traga, por exemplo, de 10 em 10, de 5 em 5. Se você não fizer isso, será complicado de manipular e processar o JSON ou o XML no cliente que estiver consumindo. Além do mais, isso vai ser bastante oneroso para o banco de dados da API. Além de paginar, também é importante que você configure filtros no seu serviço. São parâmetros pelos quais eu vou fazer a minha consulta, etc. Outro ponto importante é definir recursos lógicos, o que na prática é você separar os conceitos. Imagine o exemplo da oficina que eu mencionei anteriormente. Você criaria um recurso de clientes ou pessoas, criaria um recurso de peças, criaria um recurso de ordem de serviço, enfim, você separaria bem o que é cada recurso. Dessa forma, você já estaria no nível 1 do REST. Ser tolerante a falhas também é algo de suma importância. Se acontecer algum erro, a sua aplicação deve ser capaz de se recuperar e conseguir dar uma resposta ao seu cliente. Algo como: tivemos um problema em processar a sua requisição. Outro ponto relacionado diretamente à performance é o cache. O ideal é que você mantenha cache de informações muito requisitadas para evitar onerar o seu servidor. Além do mais, isso automaticamente atenderia a uma das restrições do REST, que justamente leva em conta o cache. Conectividade também é muito importante e você deve sempre buscar por meios de facilitar a conexão com a sua API. Definir timeouts. É fundamental que seu cliente não fique pendurado no seu servidor, consumindo recursos. Imagine que o server tentou processar a requisição do seu cliente e atingiu um tempo limite. Você deve interromper e devolver uma mensagem de erro. Isso evita consumir recursos do seu servidor e impede que a aplicação inteira venha a cair. Um outro ponto diretamente relacionado ao Swagger e ao RateOS é a documentação. E é muito importante que você busque prover a melhor documentação possível para a sua API.
Utilizar SSL para prover mais segurança é algo fundamental em aplicações profissionais. Versionamento, que eu já mencionei aulas atrás, pois deixa a API mais fácil de manter e não quebra os clientes. Teste e validação também é muito importante e você deve buscar automatizar os testes que validam se a sua API está funcionando corretamente. Mais um ponto diretamente relacionado à documentação é a sua API ser self-service, ou seja, os próprios clientes conseguem acessar e escolher o que ele precisa para consumir a sua API. Reforçando mais uma vez, uma excelente forma de você prover isso é através do Swagger e através do RateOS. Isso já irá prover informações como o tipo de objeto e os links para onde ele vai ser redirecionado. Agora mais no lado financeiro, se por acaso você for vender a sua API, é interessante que você tenha uma campanha de marketing para poder obter mais clientes. Outro ponto importante é você permitir exportações. Imagine que o seu cliente consulta informações de uma pessoa e elas estão em JSON, mas eventualmente ela precisa dessas informações em um formato diferente, como XLS, CSV e até mesmo em PDF. Mesmo que você não ofereça essa possibilidade para todos os endpoints, é interessante que sua API ofereça e suporte a exportação para algum formato de arquivo. Internacionalização ou I18N ou Globalization também deve ser considerado. Dependendo da linguagem com que você estiver trabalhando, eles vão dar nomes diferentes, mas no fim das contas é internacionalização. Um outro ponto indiretamente relacionado ao anterior são as notificações. Imagine que um cliente solicitou exportação de um fornecedor e os itens com o qual ele trabalha. Como são muitos dados, você não deve mantê-lo pendurado na sua API enquanto você faz todo o processamento. Esse processo pode demorar 10 ou 15 minutos para ser concluído. Nesse tipo de situação, você não deve manter ele esperando. O ideal é devolver um status code 201 dizendo que a solicitação de exportação será executada e assim que concluída, ele será notificado. Quando a exportação estiver pronta, você notifica ele ou por e-mail ou de alguma outra forma, contendo um link para baixar o arquivo. Outro ponto importante é limitar a quantidade de campos. Imagine que o consumer pode pesquisar por 15 filtros, mas em cada request ele pode usar apenas 5. Você poderia fazer isso com Query Palas, por exemplo. Quando você for colocar a sua API em produção, é fundamental que você faça um monitoramento regular para ver onde estão os gargalos, onde você pode melhorar. Algum endpoint que está consumindo muitos recursos. Por fim, você deve selecionar a tecnologia mais adequada para cada situação. Por exemplo, você vai trabalhar com REST, vai trabalhar com JSON, vai trabalhar com SOAP, enfim, escolha bem a tecnologia que mais se aplica para a sua situação. E mais importante, tenha em mente que a melhor tecnologia nem sempre é a mais moderna. Em um projeto que eu trabalhei para Thomson Reuters, nós precisamos expor os endpoints tanto em REST quanto em SOAP. Eles vendiam o acesso aos endpoints e alguns clientes simplesmente não consumiam REST. Ao longo da sua carreira, pode ser que você tenha que lidar com alguma abordagem híbrida que suporte tanto o REST quanto o SOAP, especialmente se estiver lidando com aplicações legadas. Agora, abrindo um parêntese, as pessoas confundem muito SOA com SOAP e são duas coisas completamente diferentes. SOAP é um protocolo e SOA é uma constraint arquitetural. Inclusive, o REST utiliza alguns conceitos de SOA, mas eu não vou me aprofundar nesses
aspectos nesse curso. Existem muitas outras práticas que, se adotadas, tornarão a sua API incrível, mas creio que as citadas aqui englobam o básico do que você precisa saber sobre REST. Considere esse conhecimento como um pontapé inicial para você começar a desenvolver sua API ou mesmo criar uma API para sua startup. Se você quiser se aprofundar ainda mais, não subestime o material dos recursos. Sempre que julgar necessário, busque aprender ainda mais sobre cada um dos conceitos. Por essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula. Fala Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de Spring Boot da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático, cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades no mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com Java, Spring Boot, Spring Data, Postman, segurança com Spring Security, Docker, Kubernetes, Maven, relatórios com Jasper Reports, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, AWS, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Mahang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com JUnit 5, Mockito, REST Assured e Test Containers, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com o desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem Spring Boot, Java ou até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails, Python e ASP.NET. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir seu dinheiro de volta sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem primeiro. Não perca tempo e venha aprender comigo no curso Spring Boot 2025. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula.